Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam muito bem-vindos. Aconcheguem-se e vamos, que nossa aula vai começar. Galera, hoje nossa aula será de escrita. Então, peguem aí os cadernos de vocês, que a gente vai praticar a escrita. E nossa turma é G3, então vem que vem. Para quem não nos conhece, prazer em conhecê-los. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita do Alicerce. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa. Gente, como eu falei para vocês, hoje nós vamos praticar a escrita com os pronomes demonstrativos, interrogativos e indefinidos, que foram os pronomes que nós trabalhamos nas últimas 3 semanas, beleza? Então, para isso, eu peço que vocês peguem o material necessário, você que está em casa, você que está aqui com a gente, corre lá e pega esse material, lápis, caderno e borracha. Olha só, com certeza iremos precisar de lápis, caderno e borracha. Então, vamos lá. Galerinha, nosso momento mindfulness que a gente tem todo dia aqui nas aulinhas do Alicerce esse momento mindfulness serve para a gente atingir a atenção plena, para a gente trabalhar o nosso foco e a nossa concentração para mais um momento de aprendizagem. Então, vamos lá. Hoje, galera, vai ser um pouco diferente o nosso mindfulness. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Pense mentalmente nas respostas dessas perguntas. Então, vocês vão só mentalizar as respostas, tá? Vocês não vão verbalizar. E aí, qual pergunta? Vamos lá. Os problemas e as preocupações de vocês são grandes? Então, você que está aqui com a gente, você que está em casa, pense na resposta dessa pergunta. Então, seu problema, a sua preocupação é grande, já vem logo, né? Os problemas assim na cabeça, as, as preocupações chegando na cabeça, mas pensa aí, são grandes. Agora, pensa o seguinte, será que você que está em casa, será que você que está aqui com a gente sabe mesmo o que é grande? Que raios é grande, né? Será que a gente tem noção disso, de grandeza? Pensa aí. Vamos ver, né, gente? Vamos ver se a gente sabe o que é grande. Então, eu convido vocês a assistirem esse vídeo que mostra as escalas da Terra, tá? Perante os outros planetas, perante o Sistema Solar, perante o Sol, a Via Láctea, as outras galáxias, certo? Enfim, perante o nosso universo observável. Então, vamos colocar aí o vídeo e eu peço que vocês prestem bastante atenção. Não precisa fechar os olhos nem nada, quero que vocês olhem esse vídeo, tá?
Quando você se sentir pequeno, lembre-se que a Terra é bem maior que você e o Sol também. Cara, Ajudou demais. gente, então vamos parar, vamos pensar aqui, Sim. ó. Gente, o que que são os nossos problemas frente a esse universo em que a gente vive, né? Nada. O último conteúdo que nós vimos na aula de leitura foi pronomes interrogativos. Então, nós aprendemos. E hoje, galera, nós vamos praticar a escrita com os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Beleza? Então, vamos lá. Você que está em casa, pega seu caderno, pega seu lápis, sua borracha, vai ser necessário. Gente, retomando aqui, então, nossa tabelinha, essa tabela bem mais complexa, bem mais completa, tá? Ela tem os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e traz também ali no finalzinho os pronomes interrogativos, beleza? Então, o que que a Ali está falando? Gente, vamos anotar a tabela com os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos vistos nas últimas aulas? Acredito que vocês já tenham anotado, né? Ao longo das aulas, vim pedindo que vocês fizessem isso. Se vocês não anotaram, eu vou puxar a orelha de vocês. Brincadeira. Mas, se vocês não anotaram, tá aqui uma oportunidade para vocês fazerem anotações, certo? Sobre eles. Então, Sávio, você está por aqui? Primeira pessoa, este, estes, esta, estas, isto. Segunda pessoa, esses, esse, essa, essas, isso. Terceira pessoa, aqueles, aquele, aquelas, aquela e aquilo. Nas aulas passadas, nós vimos os pronomes demonstrativos. A primeira função, a segunda função, localização temporal. Então, se a gente está falando de presente, de um passado ou de um futuro recente, ou de um passado longínquo ou um futuro longe também, que ainda vai vir, né? E vimos a terceira pessoa, a terceira função, perdão. A terceira função, que é a localização dentro de um texto ou dentro de um discurso, né? Aquilo que já foi mencionado no texto, aquilo que ainda vai ser mencionado no texto, ou algo que foi dito primeiro e algo que foi dito em segundo lugar dentro de um texto, né? Essas foram as funções dos pronomes demonstrativos que nós vimos. Então, Nicolas, lê aqui para a gente os pronomes indefinidos que são invariáveis. Lembrando que os pronomes indefinidos invariáveis, eles são subdivididos. Alguns se referem às pessoas, outros se referem às coisas. Então, Nicolas, lê aí para a gente quais são os pronomes pessoas. indefinidos invariáveis que se referem às pessoas. Tá. As pessoas. Quem, alguém, ninguém, outrem, cada, que. Referem-se às coisas. Algo, tudo, nada, cada, que. Variáveis, eu tenho que Obrigada, ler também? Nicolas. Então, olha só. Calma, agora não. Então, olha só, gente, o cada e o que está em negrito aí no slide, porque eles tanto podem se referir a pessoas quanto às coisas, né? Eles são pronomes viáveis universais. Eles se referem tanto a coisas quanto às pessoas. Pode ler, Nicolas, os que são variáveis. Tá. Variáveis. Alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, todos, não, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, certo, certo, certos, certas, vários, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, qualquer, qualquer, quaisquer, qual, quais. Boa, Nicolas. Então, ó, aqui, um bocado, né, gente? Muito pronome indefinido, variável, nossa. Na verdade, não, é porque eu coloquei aí as variações.
Então, se você for ver, dá para a gente reduzir, por exemplo, algum e suas variações, nenhum e suas variações, todo e suas variações, outro e suas variações, muito e suas variações, pouco e as variações, certo e suas variações, tanto e suas variações, vários, né, que só varia em várias, porque não existe vário ou vária. Então, vários e várias, e qualquer ou quaisquer, né, e qual ou quais. Então, não são tantos assim, mas como a gente trouxe todas as variações deles, então acabou que ficou muito, né? Mas vamos lá. E aí, galera, na aula passada, Caio, você pode ler para a gente esse último quadro aqui, ó, que tem embaixo? Que, quem, quantos, quantas, qual e quais. São pronomes indefinidos que também são pronomes interrogativos. Utilizados para formular orações interrogativas diretas ou indiretas. Perfeito, Caio. Então, esses foram os últimos que a gente viu, né, galera? Esses de baixo, que foram os pronomes interrogativos. Então, que, quem, quanto e suas variações, qual e sua variação, são pronomes indefinidos que, quando estão nas perguntas, né, quando são colocados em orações interrogativas diretas ou indiretas, assumem a classificação de pronomes interrogativos, beleza? Então, aqui foi um slidezinho só para a gente revisar quais são esses pronomes, só para dar um tempinho para vocês anotarem também, tá? Então, vamos lá. Joana, boa noite, Joana. Boa noite. Boa noite. Joana, você consegue lembrar para a gente quais são as 3 funções dos pronomes demonstrativos? Você lembra? Indicar algo que está perto ou longe do sujeito. Indicar o quê? Algo que está perto ou longe do sujeito. Beleza. Então, vamos trocar para indicar a localização Localização. de um objeto. Pronto. Localização de um objeto no espaço. Pode ser? Beleza. Indicar a localização de um objeto no espaço. Hã? Indicar só o objeto, não necessariamente a localização dele. Indicação de um quê? Travou. Objeto, não necessariamente a localização dele. Certo, beleza. Indicar, então, um objeto no espaço. Indicar um objeto no espaço. Ou uma pessoa, né? Não precisa ser necessariamente um objeto. Pronto, beleza. E a segunda função, qual que é? Você lembra? Indicar acontecimentos em um certo tempo, tipo naquela. Perfeito. Indicar acontecimentos em um determinado tempo. Exatamente. E a terceira? Eu já volto, porque eu vou ter que colocar a Jade aqui e já volto. Beleza. A terceira não me lembro. Não lembra? Não. Alguém lembra, pessoal, qual que é a terceira função dos pronomes demonstrativos? Mostrar algo? Mostrar algo é a primeira. Ah, tá. É verdade. Nicolas, não deixa de ser. Mostrar algo, mas mostrar algo aonde? Porque, assim, a primeira função é mostrar algo no espaço, né? Localizar algo no espaço. Nome de um, tipo, algum ser, tipo assim, um ser humano. Eu não sei, professora. Pronto. A primeira é localizar. As 3, gente, são sobre localização, tá? São sobre indicar coisas ou objetos em algum lugar. Então, a primeira é indicar coisas e objetos, pessoas no espaço.
A segunda é indicar acontecimentos, né, que não deixa de ser uma coisa, no tempo. E a terceira também é indicar termos, né? Vou colocar aqui. Indicar termos. Aonde? Isso. Onde, né? Na verdade. Não é Indicar um termos pássaro, um avião, não. É dentro o de um Superman. texto ou em um discurso. Tem isso, vale com um termo mesmo. No texto, galera, quando Muito vocês estiverem fazendo redação, seja para o colégio de vocês, ou para faculdade um dia, ou para a redação, né, do Enem e tal, vocês saibam que vocês podem usar os pronomes demonstrativos para se referir a algo que vocês já falaram no texto, certo? Então, é uma localização de algo que você já falou no texto, ou a indicação de algo que você ainda vai falar. Lembra que a gente deu um exemplo de, tipo, minha teoria é esta, 2 pontos. O esta está indicando que você vai apresentar essa teoria no futuro do texto, né? No momento posterior do texto. O essa se refere a um termo ou a algo que você já falou no começo do texto ou na linha anterior do texto. Então, há essa terceira função dos pronomes demonstrativos, indicar termos e palavras ao longo do texto ou do discurso, né? Se for, por exemplo, se você estiver falando uma fala formal, sei lá, um discurso, ou uma tirinha, um HQ, beleza? Então, não só para texto. Ok, pode passar. Pronomes indefinidos, galera. Alguém lembra qual que é a definição de pronomes indefinidos? Ou alguém lembra exemplos de pronomes indefinidos? Ele não define quem é ou o que é. Ou objeto, pessoa, nome. Uhum. Muito bem, muito bem. Letícia, não foi que falou? Eu não estou vendo. Fui eu, Letícia mesmo. Letícia, muito bem, Letícia. E aí, ó, os pronomes indefinidos, eles não definem nada, né? Eles se referem a coisas. O que é que a gente pode traduzir isso? A gente pode traduzir dizendo que eles se referem a coisas de uma forma vaga ou genérica. Já que eles não definem aquilo que eles estão falando, eles se referem a pessoas, a objetos, a coisas de uma forma vaga, né? Então, muito bem. Então, vou colocar aqui, se vocês quiserem anotar no caderno, a definição. Pronomes indefinidos, quando meu computador quiser. São pronomes que se referem às pessoas ou às coisas. Na verdade, se referem colocar aqui a terceira pessoa, né? Ele ou ela, sempre a terceira pessoa, de uma forma vaga, genérica, vaga ou genérica. E exemplos, galera? Alguém lembra de exemplos de pronomes indefinidos? Tipo, falar alguma coisa se referindo a uma pessoa, algumas outras não. Ah, mas exemplos desses pronomes, Nicolas? Você leu, inclusive. Que? Muito Quem? bem. Onde? Muito bem. O que é aquilo? Qual? Qual? Esta. Esta não é não, nem essa. Não sei, esse, Que, aquilo, que, aquilo também não. quem, Que, Qual é? quem. Que mais? Tem quem. vários. Ô, professora, Vários. qual Você é? até que falou, vários. Vários. Perfeito. Falou vários. Várias. Várias, que é uma variação. E... Que mais? A Joana deu uma aula sobre isso, né? Isso Junto com é o isso. Caio. Eles pesquisaram também, então
Ó, algumas, nenhuma, tudo, Coisa serve? nada, certo. Que mais? Professora, coisa servem? Coisa. Coisas não. Algumas coisas. Que mais, gente? Às vezes, sei lá. Não. Qualquer, né? São exemplos de pronomes que se referem às coisas de uma forma vaga, de uma forma genérica, beleza? Que se referem à terceira pessoa do discurso. De uma forma vaga, genérica, imprecisa, né? Pode passar. E aí, galera, os pronomes interrogativos, né? Os pronomes interrogativos, pessoal, eles são também pronomes indefinidos, só que são bem menos, né? São aqueles que a gente coloca nas perguntas. Então, qual que é a definição de pronomes interrogativos? Eu já dei mais ou menos a resposta. Alguém lembra qual é a definição? Eu lembro que eles não são considerados pronomes interrogativos porque acompanha o por aí. Mas, assim, agora a definição é outra coisa. Eles são pronomes que servem para interrogar. Boa, Joana. Vamos lá. São pronomes que têm a função de Eu estava falando interrogar. na brincadeira, eu realmente não sei definir certinho, assim, fazer uma definição bonita. Pois é, dá certo. São pronomes que têm a função de interrogar nas orações, fica até redundante, né? Interrogativas diretas. Uma pergunta. Com um ponto de interrogação que serve para interrogar outra pessoa. Coloca mais interrogar aí que tá pouco. Então, só que aí vai estar errado, né? Porque Aí falar pode como ter ponto interrogatório. de interrogação ou não, porque pode ser uma oração interrogativa indireta. E aí, se for uma oração interrogativa indireta, não tem ponto de interrogação. Tipo, gostaria de saber quais seus motivos para ter feito essa escolha. Exatamente. Exatamente. O que te levou a tomar essa decisão? Vamos mudar isso, né? Vamos tirar esse interrogar. São pronomes que têm a função de perguntar. Meu Deus, deu um tilt aqui. Fazer. Não. Ah, pô, vai ser interrogar mesmo. Vai ser interrogar. E aí, galera, quero saber de vocês, o porquê e o porquê não são considerados pronomes interrogativos, pois... Tem esse por aí, o por não faz parte do pronome interrogativo que? Eu ia fazer agora. Show. O por é o quê, Joana? É classificado como o quê? Por. Acho que a Ana Sofia deve saber. Ana Sofia, Olha, você eu não sabe? lembro se era uma conjunção ou o quê. Não é conjunção. Não, era... Por algum motivo veio na minha mente interjeição, mas uma coisa com certeza. Como é, Caio? Fala um pouquinho mais alto. É porque o microfone tá lá em cima. Por algum motivo, na minha mente veio que é interjeição, mas uma coisa eu tenho certeza. Não é interjeição. Não é. Nem é conjunção, nem interjeição, mas é por aí. Pergunta. Ó, gente, o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento não são considerados pronomes interrogativos, pois são formados por duas palavras. 2 pontos. Por, que é preposição, certo? E que. O que, sim, é pronome interrogativo. Beleza?
Então, é por isso. É porque o por, ele é preposição. Ele não é pronome interrogativo. Só o que vai ser pronome interrogativo. Certo? Então, pode passar. Galerinha, a gente reviu aí as definições, viu a tabela com os diversos pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Quero saber de vocês se ficou alguma dúvida com relação à definição e com relação com os exemplos que a gente apresentou. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Não? Beleza, Leti. E você de casa, ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente trouxe agora no bloco 1? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, manda para a gente que os nossos líderes respondem, beleza? Galera, então vamos agora para o intervalo. Vamos lá, galera. Caio, você está preparado para a nossa aula? Claro. Claro, vixe, que eu gostei da convicção. Achei sensacional. Então, galera, já que vocês estão preparados, o Caio aí deu uma resposta de claro, professora, acho incrível. Você que está em casa também vai se preparando, que a gente está voltando para o bloco 2, nosso bloco de exercícios. Então, vamos lá. Gente, antes da gente passar para a nossa atividade, vamos retomar aqui um pouquinho o que a gente viu no bloco 1, né? No bloco 1, a gente reviu os conceitos e os exemplos de pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos, correto? Gente, vocês vão montar um podcast para a gente somente, tá? Então é o seguinte, instruções, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um roteiro de podcast do dia em que vocês se conhecerão em um parque. Então imagina só, Caio, Ana Sofia, Henrique Queiroz e Letícia ganham na Mega Sena e tem dinheiro para ir para onde vocês quiserem. E aí vocês marcam de se conhecer em um parque. Galera, pode ser um parque de diversões, pode ser um parque aquático, pode ser um parque ecológico, pode ser qualquer tipo de parque, vocês que vão escolher, certo? E o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar esse dia que vocês vão se conhecer e vocês vão fazer esse roteirozinho de podcast, como se fosse um RPG. Então, como que vai ser? Vocês vão ter 20 minutos para produzir esse roteiro de podcast. Administrem bem o tempo, beleza? Todos os 4 alunos, Caio, Letícia, Ana Sofia e Henrique Queiroz, tem que ter fala, e cada aluno deve, pelo menos, falar um tipo de pronome que a gente viu hoje. Então, no roteiro, cada aluno tem que falar pelo menos um pronome demonstrativo, um pronome indefinido e um pronome interrogativo. Beleza? Beleza. Eu odeio fazer roteiro. Beleza, galera? Não deu muito certo, não. Beleza. Como é, Caio? Da última vez que eu tinha feito um roteiro, não deu muito certo, não. Não, vocês vão só escrever a fala de vocês, porque quando for na retrospectiva, vocês vão falar esse encontro. Então, vocês vão dialogar, tá? Primeiro ponto. Vocês podem criar nome, vocês podem criar um personagem, né? Mas, assim, seria interessante que vocês utilizassem seus próprios nomes, porque aí a gente identifica facilmente o que é que cada aluno tá fazendo nessa historinha do parque, certo? Então, gente, vou compartilhar com vocês aqui o link do roteiro. E aí, peço que vocês... já abram ele, tá? Assim que eu compartilhar com vocês. Olha só, galera, aqui vai ser a atividade com os demais alunos. Então, as atividades são individuais, prestem atenção. Arthur e Nicolas estão no balãozinho verde, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever 2 frases, contendo em cada frase um pronome demonstrativo, que indique a localização espacial do objeto. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês escrevem 2 frases, com pronomes demonstrativos, e esses pronomes devem exercer a primeira função, localização espacial. Então, olha aqui um exemplo, ó. Gente, olhe este meu celular. Olhe este celular. Por que eu estou falando este celular? Porque está na minha mão. Então, está perto de mim, em relação a vocês, vai ser dito este, ou esta, ou isto.
É diferente de eu olhar, por exemplo, aqui para o professor Juan, que está de fone, e eu dizer assim, olha esse fone do professor Juan, o fone está longe de mim, está perto dele. Então, seria esse, isso, essa, beleza? Então, Arthur e Nicolas, escrevam no caderno de vocês essas duas frases contendo os pronomes demonstrativos. Cauã Pode e pegar de um Camila. livro, professora? Pode pegar de um livro velho? Pode sim. Pode sim, desde que esteja correto, pode. Cauã não está aqui, né? Camila está doente. Cauã não está aqui. Cauã tá. Beleza, Cauã. Então, olha só, você é o balãozinho azul. Cauã, você vai escrever duas frases que contenham um pronome demonstrativo. E aí, esse pronome demonstrativo vai ter que estar na segunda função. Qual que é a função? Localização de um acontecimento no passado, no presente, no futuro, no tempo, tá? Então, o exemplo é aquele que a gente colocou da Katara, que ela fala assim, que o Eng, naquele tempo, ela está se referindo a um passado muito distante. Então, naquele tempo, as nações viviam em paz e harmonia, né? Há 10 anos, há 100 anos, há muito tempo. Beleza? Sávio e Henrique Peixoto estão aqui no balãozinho rosa. Então, Sávio e Henrique Peixoto, vocês vão escrever uma frase contendo os pronomes esse e este, ou este e aquele, para indicar localização de informações no texto ou no discurso. Então, de vocês é mais difícil, vocês vão ter que pesquisar, tá? Como que eu uso o pronome demonstrativo para me referir a um termo no passado ou no futuro? O exemplo que eu dou para vocês foi aquele que a gente utilizou do minha ideia é esta. 2 pontos. Esse esta é um pronome demonstrativo que está indicando que eu vou falar algo no texto, né, no futuro. Então, minha tese é esta, 2 pontos. Ou estuda, ou dorme, sei lá. Minha tese é esta, ou estuda ou dorme, ponto. Aí eu falo, essa é minha tese. Esse essa, se referindo a algo que eu já disse no texto. Beleza? Por fim, galera, Rosana e Joana, vocês vão escrever 2 frases contendo pronomes interrogativos, que são também pronomes indefinidos, né? Só que quando são aplicados nas perguntas, são classificados como pronomes interrogativos. Beleza, galera? Alguma dúvida sobre os comandos aqui da atividade? Ou não? Não, nenhuma dúvida. Perfeito. Então, vou dar um tempinho aí para vocês que vocês formulem a frase. Ao terminarem a frase, Eu vocês fiz já podem... 2 frases. Já? Já. É ligeira. Tá. Beleza. Então, Joana, você pode colocar no chat as frases? Posso sim. A Joana mandou aqui as frases dela. Perfeito, Joana. Primeira frase. Só tô terminando as minhas frases. Perfeito, Arthur. Pois manda pelo chat, tá? Ok. A Joana apresentou uma oração interrogativa direta e uma oração interrogativa indireta. Muito bem, Joana. A indireta foi: gostaria de saber qual o motivo de toda essa melancolia. Joana, Agora. qual que é o pronome interrogativo que você utilizou aqui? Aqui na primeira? Qual? Sim. Qual? Perfeito. Qual? Então, vou colocar ele em vermelho para que a gente possa destacá-lo. Essa fonte de título, eu gosto tanto de usar ela. Eu acho que já devem até ter reparado que todo slide que eu faço sempre tem essa ou aquela logo. Eu acho muito bonito. Acho de uma finesse. Também acho. Muito fofinho. A outra pergunta que a Joana escolheu foi uma oração interrogativa direta, né? A pergunta foi: quantos animais foram resgatados daquele zoológico em chamas? Perfeito. Essa é uma oração direta, né? Uma oração interrogativa direta. Qual que é o pronome interrogativo, Joana?
Quantos? Quantos? Perfeito. Muito bem, tá correto. Professora, eu mandei. Certo, vamos olhar aqui. Quer que eu leia para você? Quero. Tá bom. Estou me decidindo. Qual dos dois eu uso para a festa? Peraí, eu esqueci de colocar para a festa. Peraí, só um minuto. Estou me decidindo. Qual dos dois eu uso? Para a festa. Qual dos dois eu uso para a festa? Mas cadê o pronome demonstrativo, Arthur? Não é o qual? Não, qual não é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, lembra? Mas dá para colocar nessa frase aí, sabia? Dá? Dá. Qual que é a frase? Estou me decidindo. Qual dos dois o quê? Qual dos dois eu uso? Qual dos dois eu uso para a festa? Tá, vamos botar um pronome demonstrativo aqui. Tem uma proposta para você. Ó. Vou colocar aqui. Arthur. Se a gente construísse assim, ó. Qual desses... Eu te mandei uma aí no chat, professora. Professora, dá para até colocar uma interrogação aí. Dá. Mas o objetivo não é a gente encontrar pronome interrogativo, tá? O objetivo é a gente colocar aqui, inserir um pronome demonstrativo. Então, por exemplo, se eu coloco, qual desses dois pares de sapatos que estão perto de você eu uso para a festa? Olha só, Arthur, essa frase. Essa frase tem um pronome demonstrativo, que é... Sabe dizer qual é? 1000 vezes melhor do que a minha. Hã? 1000 vezes melhor do que a minha. Não, que isso. Vamos construir juntos. Ó, você sabe identificar qual é o pronome demonstrativo? Pode ler para mim, por favor? Qual desses dois pares de sapatos que estão perto de você eu uso para a festa? Você sabe qual é o pronome demonstrativo? Ou estão, ou é você. Não, nenhum. Alguém sabe, gente, identificar quais são os pronomes? Qual é o pronome demonstrativo? Ninguém? Como assim? Ó, Sávio colocou... Ah, o Sávio está falando sobre a frase dele. Beleza, Sávio. Desses, na do Arthur é desses. Isso, desses, muito bem. Por que a gente utilizou desses, Arthur, ao invés deste? Porque na frase está explícito que o sapato está perto da segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? É a pessoa com quem você está conversando na história. Então, vamos supor. Fazer de conta que você está dentro do quarto com o Nicolas, e aí o Nicolas está segurando 2 pares de sapatos. Aí você olha para o Nicolas e pergunta assim, Nicolas, qual desses 2 pares de sapatos que você está segurando, né, o que você está com eles perto de você, eu uso para a festa? Certo? Então, o objeto não está perto de você. Obviamente, tá eu vou dizer que não sei, professor. O objeto está perto do Nicolas, que é a pessoa, que está ouvindo a sua fala. Então, ele é a segunda pessoa. Né? Exatamente. Então, o pronome demonstrativo nesse caso é desses. Na verdade, é esses, né? Desses, o desses aí é a junção de uma preposição de com o pronome demonstrativo esses. Deu para entender, Arthur? Deu pro. Sua explicação. Beleza. O Sávio deu a frase dele, ó. O Sávio colocou aqui. Essa foto que você tem na mão é antiga. Essa foto que você tem na mão é antiga.
E ele já colocou para a gente no chat que o pronome demonstrativo é essa. Muito bem. E aqui é o mesmo caso do Arthur, da frase do Arthur. Eu utilizo essa ao invés de esta, porque a foto está na mão da segunda pessoa do discurso. Ou seja, não está na mão de quem está falando, que é a primeira pessoa do discurso. Muito bem, Sávio. Agora, Sávio, vem cá. Tua atividade era colocar um pronome demonstrativo na terceira função, que era uma localização de informações ou de termos dentro de um discurso. Não era localização espacial. Localização espacial era a atividade do Arthur e do Nicolas. Então, sabe, reze para que o Henrique Peixoto traga uma frase aplicando o pronome demonstrativo na terceira função, para que... Ah, tá, meu Deus. Pois é. Pois tenta aí formular, vai. Uma frase com o pronome demonstrativo na terceira função. E Cauã, deu certo, Cauã? Quero que você faça outra, sim. No chat, beleza. Deixa eu olhar aqui, Cauã, que eu não vi. Olha, que legal. Gostei, Cauã, gostei. Gostei muito da sua frase. Vou colocar aqui. Olha, gente, a frase do Cauã. Cadê? Posso colocar um lembra? Lembra aquela vez que eu aprendi a andar de carro? Olha a frase do Cauã, gente, que interessante. Cauã, qual é o pronome demonstrativo que você utilizou aqui? Pera sim. Sabe, eu confundi, Pro. Qual é mesmo? Tá. Eu quero que você use um pronome demonstrativo na terceira função. Lembra qual que é a terceira função? A terceira função dos pronomes demonstrativos é indicar um termo no texto. Beleza? Se for um termo que já foi dito no texto, então você vai utilizar essa ou esse. Se for um termo que você ainda vai falar no texto, então você vai utilizar este ou esta. Certo? Ah, professora, tem outra forma? Tem. Se você falar sobre, por exemplo, lembra daquele exemplo que a gente falou sobre as cidades? Fortaleza e Curitiba são cidades lindas. Você usou o exemplo do Caio de novo. Do Caio, não, do Cauã. Do Cauã. Vou já falar sobre o exemplo do Cauã. Mas, ó, só para o Sávio, né, entender. Eu coloquei um exemplo que era assim, Fortaleza e Curitiba são cidades lindas. Nesta, cresci, naquela, sonho em morar um dia. Então, nesta está se referindo a Curitiba, e o naquela está se referindo a Fortaleza, né? Então, é localização dentro do texto. O que é dito primeiro, o que é dito depois. É o mais difícil, você sabe, você tem que pesquisar. Possivelmente. E aí, o Cauã respondeu, ó, aquela, muito bem, aquela é o seu pronome demonstrativo dito aqui, e foi falado no passado. Perfeito, Cauã, meus parabéns. Lembra aquela vez que eu aprendi a andar de carro, a dirigir um carro? Olha só que interessante. Aquela está se referindo ao tempo passado, que parece muito distante, né, Cauã? Por que parece muito distante? Pela escolha do pronome demonstrativo que você fez. Se você tivesse utilizado o este, ou esta, né, ou esse, pareceria que o passado não era tão distante, né? Essa, no caso, esta é para presente. Pareceria que o passado não é distante. Mas quando você fala assim, lembra aquela vez que eu aprendi a andar de carro? Parece que isso aconteceu faz muito tempo, né? E aí, olha como o tempo é relativo, porque dá perfeitamente para utilizar o aquela, porque aqui a gente está falando sobre um tempo considerando a vida de uma pessoa. Então, se você está falando de um tempo que faz tempo dentro da vida da pessoa,
faz todo sentido usar aquela. Então, parabéns. Gostei muito da aplicação que você utilizou aqui. Certo? Aí o Sávio colocou, eu queria tanto ir naquele restaurante chique. Não serve, Sávio, porque não é localização dentro do texto. Alguém saberia dizer, gente, uma localização que eu faço dentro de um texto? Quem falta? Nicolas? Sua frase, Nicolas. O Nicolas e o Henrique. E o Henrique Peixoto, Henrique Peixoto, sua frase. Terminando aqui. Então vai o Nicolas. Hã? Então vai o Nicolas. Cadê a frase dele? Ele fez no caderno, eu acho. Como é? Acho que ele fez no caderno. Qual que é a sua frase, Nicolas? Lê aí pra gente. Eu não acredito, professora. A gente estava quase terminando lá. Mentira. A gente estava quase terminando lá o negócio, poxa. Eu ia copiar do caderno ou tirar foto pro WhatsApp, mas ok. Lê, Vou ler. depois vão terminando aí, que a gente ainda tá aqui, né? Ô, professora, não Posso deu ler tempo. agora, professor? Só um instante, Nicolas. Como é, Caio? Não deu tempo. Nada? Professora, Nada. deu sim, professora. Não. Não, deu sim, Deu professora. tempo. Para com isso. É só um protótipo. Não, Nem não saiu só um protótipo, não. Que isso aqui merece Oscar, ok? Saiu só um protótipo porque não foi você Me que manda, escreveu, tá Henrique. ligado? Só Não foi por- você que escreveu, só tá ligado? porque ele E foi escreveu. você que você passou 20 minutos digitando no teclado, você entendeu? Me Você entendeu? manda. Tá me entendendo? Tá entendendo? Beleza, pois Até daqui a eu pouco a vi, gente sim. apresenta esse podcast, galera. Só um instantinho aí. Me manda aí, Henrique. Beleza. Nicolas, qual que é a sua frase? Ó, eu vou logo avisando que é uma história Cadê o meu no de chat? conto de fada, hein? Conto de fada. Qual? Uma conta de história uma história de conto de fadas. Aí eu peguei emprestado do livro um trecho. Professor seu áudio tá ligado. Aqui. Tá, peraí. Eu vou. Mais tarde, Professor Juan. Professor, seu seu áudio áudio. Peraí, radiado. calma, que eu vou tentar silenciar ele aqui. Só um minuto. Tô escutando. Deu bom. Pronto. mais tarde, em seus aposentos, ele recobrou os sentidos. Johannes se reclinou sobre sua cama. Quem era aquela criatura radiante? Quis saber o rei. Aquela alteza é a princesa dourada, respondeu Johannes. Aquela E o quê? ela é princesa dourada. Tá, Nicolas, eu preciso só de uma frase. Então, literalmente, você disse que eu podia escrever de um livro. Ah, eu exagerei na dose. Beleza, pois extrai aí só a frase que tem um pronome demonstrativo. Eu vi que tem aquela, quando você falou assim, aquela tristeza, é isso? Não, quem era aquela criatura radiante? Quem era aquela criatura radiante? Perfeito, pronto, eu vou colocar aqui. Nicolas. Simplesmente o nome do autor é Rick Riordan. É um conto sombrio dos Grimm. Aham. Quem era aquela criatura radiante? Perfeito. O aquela aqui, que é o pronome demonstrativo, está se referindo a algo que está longe, né? Tanto da pessoa que está falando, quanto da pessoa que está ouvindo aquela frase ser dita. Então, perfeito. E agora, gente, para finalizar, o Henrique Peixoto. Cadê sua frase, Henrique Peixoto? Eu te mandei. Aquele computador é meu? Essa não sei se tá certo. Então, não tá, gente, porque aquele computador é meu, não é a terceira. Tá certo se fosse na primeira função, mas o que eu queria aqui era uma frase colocada na terceira função. Então, eu vou elaborar aqui uma frase na terceira função e espero que vocês entendam, né? Você, Henrique Peixoto e Sávio, principalmente. Você, Henrique Peixoto e Sávio, que estavam com essa missão. Então, gente, quando eu utilizo um pronome demonstrativo na terceira função, eu
Me refiro a um termo dentro da estrutura do texto. Então, veja só essa frase, ó. Fortaleza e Curitiba são cidades lindas. Ponto. E isso eu falo, nesta eu nasci e me criei. Nesta eu nasci e me criei. Naquela eu encontrei a felicidade, sei lá. Veja só, há aqui 2 pronomes demonstrativos. O naquela e o nesta, certo? O nesta se refere a uma cidade e o naquela se refere a outra cidade. A pergunta é, qual pronome se refere à cidade de Fortaleza e qual pronome se refere à cidade de Curitiba? Vocês sabem dizer? Alguém sabe dizer? Ou não? Eu sei. Curitiba é nesta e naquela é Fortaleza. Perfeito. Por quê, Joana? Porque nesta tá mais próximo de Curitiba e naquela tá longe de Fortaleza. Perfeito. Perfeito, é exatamente essa resposta. Olha só, gente, aquela não dá uma ideia de uma distância maior? Então, como aquela dá uma ideia de uma distância maior, de algo que está longe, ele vai se referir à cidade que está mais longe. Então, veja como Fortaleza, dentro do texto, está mais longe de naquela do que Curitiba. Curitiba está mais pertinho, né? Por outro lado, o nesta, o esta, né, se refere a algo que está perto, seja no localização espacial, celular, este celular que está perto de mim, seja no tempo, um passado recente ou um presente, o presente, né, em relação a um passado distante ou a um futuro distante. Então, nesta, que está mais perto de Curitiba, vai se referir à cidade de Curitiba. Essa é a terceira função dos pronomes demonstrativos. Fazer referência a coisas, a lugares, a pessoas que já foram colocadas dentro do texto do discurso. Então, gente, essa é a nossa primeira atividade, ela foi. Então, professor Juan, se você puder passar o slide. 2 slides, né? Porque... Ficou bem bonito, professor. Curtiu? Obrigada, Arthur. Então, gente, vamos para a parte da nossa retrospectiva da aula de hoje, certo? Hoje nós praticamos a escrita com os pronomes demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Então, galera, vocês aqui da nossa salinha de aula, vocês ficaram com dúvidas sobre esses pronomes que a gente viu na aula de hoje? Não. Sim ou não? Não. Não? Beleza. Você de casa ficou com alguma dúvida? Se você ficou, mande essa dúvida para os nossos líderes que a gente responde, tá? Você pode mandar essa dúvida em qualquer formato e em qualquer rede social. O importante é marcar @alicerceedu. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. Vamos descansar, vamos relaxar. Amanhã a gente tem mais uma aula de matemática com o professor Juan, beleza? Então, cheiro, galera.